Olá, hoje nós vamos conversar sobre escrita essencial com o professor, poeta e terapeuta Paulo Nascentes, logo após a vinheta. Olá, Paulo, você que é professor, poeta e terapeuta e que nos traz esse tema da escrita essencial. Seja muito bem-vindo ao Entre Pontos de Vista. Por favor, comece se apresentando. Quem é você? Eu começo agradecendo essa oportunidade muito boa de apresentar aos ouvintes alguma coisa aqui das nossas reflexões. Bom, escrita essencial, né? Ao falar de escrita essencial, eu já estou falando que ela nasceu no Instituto de Letras da Universidade de Brasília, onde eu trabalhava, e me aposentei. E cada instituto fazia, na área de extensão universitária, né? Porque tem o ensino, tem a pesquisa e a extensão universitária para levar à comunidade aquilo que os professores pesquisavam, produziam e tal. E aí, eu tinha lido, vou contar a história rapidamente, eu tinha lido um texto que ficou muito no meu agrado. Era um relatório de pesquisa de uma universidade norte-americana, em que fizeram dois grupos, um grupo de controle e um grupo que usava a escrita no ritmo pessoal. O nome do artigo era O Ritmo Pessoal, Ah, sustentando que todos nós temos um ritmo pessoal de pulsação, de batimento cardíaco. Uns são mais lentos, outros são mais rápidos, e tudo isso é orgânico também, né? Não só. sim, sim, claro. E esse ritmo precisa ser reencontrado. Então, eles encontraram uma fórmula que não é nada inédita, que é a escrita no, eu chamei de escrita no ritmo pessoal. Como é que eles desenvolveram isso? Num final de semana, num trabalho, num workshop, né? Eles levavam um grupo, e o outro grupo não fazia isso, a escrever durante 10 minutos sem pensar, muito rapidamente, escreviam tudo que viesse à mente e, se fosse parar para pensar, essa era a regra. Você ia botar o lápis na boca para ficar pensando o que ia escrever depois? Não, não era isso. Você, então, a última palavra você ficava repetindo. Por exemplo, namorado, 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 nuvens, 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 nuvens ao encontro da amada. Você saía ou por trocadilho ou por alguma coisa, fazia ele sair desse looping, né? Aham, O E, na verdade, o que estava vindo era do inconsciente, porque isso claro. se aproxima muito da escrita automática de Freud e que Jung usou também. Sim. Você passa por cima da consciência, deixa que o inconsciente Exatamente. escreva. Amortece a consciência e deixa fluir. E você Aham, talvez não faça isso muito bem no primeiro encontro, talvez não no segundo, mas a partir do terceiro encontro, você vai se entregando ao processo, você vai confiando. Por quê? É comum o participante se assustar um pouco e ele diz: Ué, que engraçado isso que eu escrevi aqui. Tá meio aham, metafórico, tá poético. A pessoa nem se dava conta de que ela tem a poesia dentro dela, só não está sim, acostumada com essa expressão. Então sim, vinham que legal. coisas poéticas e as pessoas se surpreendiam. Bom, isso era, vamos dizer, o texto como processo. Depois, Sim, na montagem do meu trabalho, eu comecei a chamar o texto como processo. Não é o produto que interessa, é o processo de fazer. Então, a gente depois conversava sobre o processo. Como é que foi esse processo de você se soltar, deixar vir?
Gente, eu descobri cada coisa que tem a ver comigo, dos meus gritos, das minhas raivas, dos meus aborrecimentos, da minha surpresa, estava tudo ali, Aham. né? Então, eh, depois vinha o texto como estímulo. Aí, na época, era escrita no ritmo pessoal e uso da MPB como recurso didático. Aí Que eu ótimo, pegava você trazia a Gilberto música. Gil, Djavan, Chico Buarque, Caetano, um desses cobras, pegava uma letra, projetava, quando era assim, mas ou mesmo presencial, né? Projetava a letra, e aí as pessoas iam cantarolar a música enquanto ouviam. Elas Sim. cantarolavam, entravam no que a música dizia, na poesia, na letra e tal. Uns mais, outros menos, né? Aham. Aí vinha a terceira etapa, que era a gente conversava muito brevemente sobre como foi o processo da Sim. escrita, e aí a Aham. pessoa falava da sua surpresa, disso, daquilo, sobre o processo. Aí vinha o estímulo emocional, não havia análise de letra de música, nada disso, ficava no encantamento da letra de Ótimo. música, né? E Aham. depois, sim, vinha um comando para que ele escrevesse um texto. E aí saía do texto como processo e iria para o texto como produto, que, claro, Aham. precisa ser burilado porque é comunicação, não é mais expressão. E Sim. aí, nessa fase de texto como produto, vinha logo depois a roda crítica. O que é a roda crítica? A gente sentava em círculo, era presencial na universidade, e aí os professores, porque depois o SESP, né, que é um órgão encarregado de fazer concursos e tal, da universidade, ou era, não sei como está a estrutura, e Aham. aí o SESP fez um convênio com a Secretaria de Educação e os professores tinham um dia que tinham que fazer curso e escolhiam um curso. Esse foi muito escolhido, foi muito aceito, e aí os professores iam vivenciar um jeito de fazer redação que não é do Aham. pescoço para cima, não é cerebrino, era um texto com todo esse acesso a cargas diferenciadas. Em E síntese, é isso. me parece que transitava entre inconsciente e consciência, né? Ora fazia uma análise, ora deixava o encantamento, como você disse. E Essa é a essa, ideia. e essa Essa é a ideia. transição é fantástica. E tudo isso, Paulo, você fazia como professor, mas hoje você é também terapeuta e você casou uma coisa com a outra, trazendo isso para um ambiente terapêutico, não é? Exatamente. Aí, como eu acho, como eu acredito que cada um de nós precisa retomar um contato com o ser essencial que a gente é, aí eu mudei o nome de para simplificar, escrita no ritmo pessoal, uso da MPB como recurso didático, não era mais recurso didático, então eu mudei para escrita essencial, só. Quer dizer, é uma Perfeito. forma de chegar a uma escrita que não é do pescoço para cima, porque eu comecei a ver que a didática da redação, didática de ensino de redação em português é muito, era e é, acho que hoje está mudado isso, muito Uhum. racional, muito formatar o texto, tinha fórmulas para escrever o texto, então era tudo externo. E o aluno ficava se enganando, porque ele escrevia o que ele não estava pensando. Ele queria escrever Sim. o que o examinador ia ler. Aham, é verdade. Perdia esse encontro com ele mesmo. E aí isso me pareceu, depois que eu comecei a fazer transição de carreira de professor universitário para terapeuta, como eu estou trabalhando hoje, aí Aham. nós lançamos o Escrita Essencial em atenção
ao ser essencial que a gente é. Essa é a ideia. Maravilha. E imagino que essa técnica, não sei se posso chamar de técnica, né? Sim. É uma ferramenta, né? Ela deve trazer muitos benefícios para o bem-estar da pessoa, né? Que benefícios? Então, um primeiro benefício é autoconhecimento. Em Aham, seguida, o autoconhecimento pode vir, se a pessoa se permite, autotransformação. Ora, ótimo. a terapia serve para quê? Para que o indivíduo se conheça, não queira mudar, porque se ele quiser mudar, ele já acrescenta uma possibilidade de conflito. Ah, eu quero mudar, mas não consigo. É mais um conflito. Então, não Aham, quero mudar, não. Eu conheço onde é que eu estou. Eu não tenho onde chegar, não. Mas, se eu me transformar no percurso, tudo bem, vou ficar no percurso. Porque é muito importante, eu acho que na terapia isso é muito importante, que a pessoa, e na vida, que a pessoa esteja no aqui e agora. sem dúvida. Gilberto Gil sabe disso, né? O melhor lugar do mundo é aqui e agora. Isso cantado é Isso, muito bonito. Essa é era uma das verdade. letras de música que eu trazia para Aham, o texto como estímulo. E depois o texto como produto vinha a roda crítica, em que, por exemplo, cada um ia ler o texto para o outro. Aí o comando era: perceba o texto do colega se percebendo. Perceba como é que é em você o efeito do texto. E nós não vamos falar do colega, não, nós vamos falar do texto do colega. É o texto que a gente tem que aperfeiçoar. O colega está ótimo, né? E aham, aí, isso estimulava os professores, o pessoal que ia fazer, a ficar atento. Claro que ninguém descobria se a palavra tinha sido escrita com S, com Z, com ortografia não dá para perceber quando você escuta um texto, mas dá para é, perceber, por exemplo, coesão, coerência, progressão textual. O texto sai de um aham, lugar e leva o leitor a outro. Se é uma narrativa, tem uma característica de narrativa, foi pedido uma descrição, isso é uma descrição. Foi pedido um texto argumentativo, dissertativo argumentativo. O texto está atendendo a esse gênero que foi proposto. Então, o sujeito começa a aprender esses truques de aham. escrita ao longo. E aquela escrita no ritmo pessoal eu recomendava, porque foi lá no projeto original, 10 dias de escrita no ritmo pessoal. Durante 10 dias, Todo você dia. ou de noite, 10 dias, Aham, você escrever tudo que vier à sua mente, não se preocupar se escreve com S, com Z, não ficar preocupado com ortografia. Às vezes, até o estímulo era palavras soltas e expressões, não frases. Porque frase o cara aham, pensa se está certo ou está errado, quase que automático. Então, é. ficava um fluxo de palavra puxa palavra. Que Percebe? interessante. E você, Paulo Nascentes, que é também poeta, eu imagino que você tenha experiências com essa técnica, não apenas de forma ativa, mas também de forma passiva. Eu imagino que você já se submeteu a escrever seus textos, seus poemas dessa forma, né? Como você se sente passando por isso? Que efeitos você percebe que isso causa no texto e em você? Bom, deixa eu compartilhar aqui com nossos telespectadores o Sim. seguinte: é, a primeira descoberta é que esse processo de escrita essencial, no ritmo pessoal, ele só se dá em língua materna. Eu tentei Ah, fazer, por exemplo, eu estava aprendendo espanhol com um amigo nosso, você conhece, um argentino esperantista, músico, né? O sim. Alejandro. E aí eu estava aprendendo espanhol, aí eu resolvi fazer em espanhol. Não tenho repertório para isso. Aí eu pensei, não, mas Esperanto eu consigo. Não, não tem repertório, não. Tem que ser aquele repertório de língua um, língua Sim. materna. A língua 2 não dá.
Que é a que mora no inconsciente, né? E é a que mora no inconsciente, a língua materna, que a gente ouviu na primeira infância. Perfeito. Né? Então, essa é a primeira coisa. A segunda é que, evidentemente, a primeira coisa que eu fiz foi experienciar, vivenciar isso, porque eu não posso falar disso teoricamente. Eu tenho que Sim. vivenciar. E eu recomendo, não faz mal nenhum, a todos os que estão nos assistindo, a tirar 10 minutinhos depois que acorda ou antes de dormir, pegando tudo que vier à mente, é um bota fora de emoções, de sentimentos, de sensações, de pensamentos, põe tudo no papel. Eu Ah, digo que é assim, se derrama no papel. Se derrama no papel. O papel aceita tudo, né? até isso é Olha, poético. eu conto uma historinha, o quanto é terapêutico. Eu tive um aluno num colégio no Rio de Janeiro, colégio militar do Rio de Janeiro, onde eu fui professor. Aham. E aí eu fazia isso meio camuflado, porque não era do sistema de ensino fazer esse tipo de coisa. Mas a minha sala fechada eu fazia, os alunos adoravam. Aham. Professor, eu vou fazer. Aí eu fazia, né? Aí, quando eu estava explicando isso para uma turma de sexta série, meninos de 12, 13, acho que era essa faixa de idade, 13 anos, aí eu Aham. expliquei que podia escrever tudo que viesse à mente, qualquer coisa. Aí, antes de começar, eu vi um garoto meio nervoso. Aí eu me aproximei dele, falei: o que é? Professor, eu posso escrever palavrão? Olha o nível de repressão. Falei: rapaz, você não vai escrever nenhum que eu não conheça. E fica à vontade, porque depois você queima esse papel, não deixa chegar em casa, nem papai nem mamãe precisa ver isso. Aham. É seu espaço. Aí ele entendeu. Você E é a precisava ver o oportunidade da alívio do catarse. menino. O alívio. Então, esse é uma coisa terapêutica, você sair de um estresse, de uma. E saber que você tem um espaço que é seu. Aham. Esse é o primeiro efeito. Você Ah, está bacana. com os. Isso aí eu comparava assim. Quando você, Flávio, vai dar um concerto, né? Não importa muito o tamanho da plateia, mas você, antes de começar, você faz o quê? O aquecimento de afinação, de voz, cantarola umas bobagens e tal, fica entrando Aham. em contato consigo mesmo. Isso é terapêutico. E aí, quando você vai se apresentar, você já fez esse aquecimento. É um aquecimento. Legal essa analogia que você fez, porque realmente ir para o palco, seja para um concerto, para um show ou para uma palestra, ir para o palco já é terapêutico, porque você está trabalhando vulnerabilidade, você está trabalhando até troca de energia, relacionamento com pessoas e várias ao mesmo tempo. Tudo isso está mexendo com o ser, com o inconsciente, né? E aproveitando até que você está trazendo esse tema da música, eu acho que agora é um bom momento para a gente tocar uma música, né? Por que Como a gente não? sempre faz nas nossas entrevistas, nas nossas conversas. E a música escolhida para esse momento de hoje, obviamente, não poderia ser outra. É uma música que eu compus com você. É, A música minha e a letra sua, né? Eu vou tocá-la. E depois eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa letra. Nós sabemos, quem nos ouve provavelmente também sabe, que poesia não se explica. Mas não estamos pedindo uma explicação. Estamos pedindo alguns comentários. a percepção, né? Como é que isso bate em você? Isso, em tom de devaneio, assim, de uma forma mesmo, deixando o inconsciente falar, né? E é interessante que quem nos ouve pode também comparar com os seus devaneios enquanto nos ouve. Então eu vou apresentar aqui essa música chamada Retomada, música de Flávio Fonseca e letra de Paulo Nascentes. Não me abalo, não me aflijo,
assusto, nada quero, nada exijo, só me vem o que for justo. Não me mostro, não me acanho, não me apresso, não me atraso, não me perco, sei que ganho o que é meu e no meu prazo. Não me abalo, não me aflijo, não me aperto, não me assusto, nada quero, nada exijo, só me vem o que for justo. Não me mostro, não me acanho, não me apresso, não me atraso, não me perco, sei que ganho o que é meu e no meu prazo. Ainda tivemos um barulhinho de fundo que ficou ótimo. Ah, é? Eu fechei meu microfone, que é para não assustar os ouvintes, mas eu não sei desse barulhinho, não. Vamos ver se talvez não tenha saído na gravação. É. E aí, o que você pensou e sentiu? A primeira coisa foi, eu me senti muito homenageado quando um dia eu recebi, Paulo, eu musiquei, ouve aí e vê o que você acha. Aí o Flávio me perguntando, eu fiquei muito emocionado, a primeira reação, e aí esse era um poema, estava lá escrito e tal, no blog, Uhum. você escolheu, e era um poema que eu não escolheria, achava outros mais bonitos, me atraíam mais, mas a voz do dono não é a melhor voz, a avaliação de poema do dono não é a melhor. Quando você faz a sua leitura e traz para a música, eu comecei a prestar atenção nessa letra. E ao prestar atenção nessa letra, eu falei, gente, que coisa interessante. Com a música ficou outra coisa. É um casamento fantástico, eu acho. Eu não sei o que o nosso telespectador que foi instigado a dar o seu palpite vai achar, mas é muito legal. E você, o que acha? Eu sugiro que coloquem nos comentários do vídeo os seus comentários sobre esses seus devaneios. É, Nós vamos gostar de ler, né, Paulo? Na verdade, para mim, foi uma redescoberta de um poema que musicado é outra coisa. E é interessante que a música popular brasileira faz isso. São letras, né, poemas, esses cobras que a gente já citou aqui, né, eles transformam e casam letra e música, e é uma outra coisa, um resultado assim fantástico, eu acho. Eu Sem não dúvida. sou especialista no ramo, mas eu acho que quer dizer, eu descobri isso dando o meu curso e vendo como as pessoas reagiam às letras da nossa grande música popular brasileira. É interessante que você, com essa história, você me fez lembrar de um caso que eu vivi também. Quando adolescente, e eu estava começando a compor, e eu gostava de pegar poemas do meu primo, Emanuel Ribeiro, para musicar minhas primeiras músicas. Não as primeiras, mas dentre as primeiras músicas, eu fiz muitas com ele, gosto muito das músicas até hoje.
E, na época, a minha tia, mãe dele, falou isso para mim. Ah, eu não entendia as poesias do meu filho, agora que você musicou, eu estou entendendo. Nossa, é, é verdade. E é porque as poesias dele sempre tiveram muitas figuras, muitas metáforas, né? Era uma coisa mais hermética até, em alguns pontos, né? E parece que a música decodificava, destrinchava isso e ajudava. Não que tivesse uma interpretação só, né? Uma das riquezas da poesia é essa capacidade de cada um interpretar do seu jeito, o que também é muito terapêutico, né? Mas a música, para ela, ajudava a chegar numa interpretação, né? Isso é muito legal. E mais uma coisa, Paulo, eu escolhi esse poema não porque ele seja o melhor. Você tem todos os seus poemas, eu gosto muito, todos eles têm muito valor e poderiam também ter virado música. Eu escolhi esse, foi muito de impulso, foi uma escolha inconsciente, como costuma ser, mas analisando depois, eu chego à conclusão de que eu me identifiquei muito com ele no momento, naquele momento, eu estava sentindo o que na minha interpretação ele estava dizendo, que é a questão da autoconfiança, da força, de não importa o que está vindo, se está certo ou está errado, eu estou, eu estou fazendo o que eu tenho que fazer, né? E o que só me vem o que for justo. O que Isso, é meu. Eu não preciso brigar pelo que é meu. Olha que perfeito. coisa pacificadora, não é não? Exato, e que tem a ver com a lei da sincronicidade, nós até estávamos falando É, disso antes de começar a gravação, né? Você é terapeuta junguiano, eu também sou junguiano, e dentro desse universo junguiano a gente fala muito de sincronicidade, e a sincronicidade é muito importante a gente saber que ela existe, porque quanto mais a gente presta atenção, bom, pelo menos comigo acontece assim, quanto mais eu presto atenção na, na na lei de sincronicidade, mais eu tenho vontade de me entregar a ela. E quanto mais eu me entrego à sincronicidade, mais eu percebo ela acontecendo no meu dia a dia. são bênçãos, né? Porque o interno e o externo coincidem, mas não é uma coincidência. É, na verdade, uma sincronicidade, é um casamento entre o que está dentro e o que está se apresentando, entre aspas, fora, porque dentro e fora dá uma discussão filosófica muito grande que não cabe aqui. Também. E para quem nos ouve e não tem muita familiaridade com essa expressão da sincronicidade, vamos deixar claro que não é o mesmo que acaso. A É, sincronicidade são aquelas coincidências, entre aspas, que geram efeito. Essa é a definição de significativo. Jung. Elas têm um É, sentido para aquele a quem acontece a sincronicidade. Traz um ela sentido. causa alguma transformação, né, em algo ou em Verdade. alguém. É isso mesmo. É interessante, continuando um pouco da biografia que a gente ia falando no meio da história, eu Sim. acabei omitindo uma fase do programa, né, que eu uso, do trabalho terapêutico que eu uso com música e tal, que é o Aham, seguinte: tem o texto como processo, escrita no ritmo pessoal, digamos assim, tem aham, depois eh, a música como estímulo, mas antes, às vezes antes até de começar a escrita como processo, eu faço uma outra coisa que eu aprendi na DEP, na Escola Dinâmica Energética do Psiquismo, cujas mentoras são Teda Basso, 93 anos hoje, e opa, Aida Pustilnik, 83 anos, ainda está produzindo vídeos no canal dela, ela é fantástica. Então, elas criaram uma metodologia chamada metodologia DEP, e eu estudei isso, eram 4 anos na época, agora são 2, e me tornei um facilitador, um focalizador nessa metodologia. E que eu aham, trago também hoje para o processo terapêutico, se for o caso da pessoa, né? E aham, aí tem uma fase do trabalho que é o seguinte: consciência no corpo, no movimento e consciência na respiração.
Quando a gente se torna consciente da respiração, não é forçar a respiração, não é mudar a respiração, mas se eu começo a prestar atenção na entrada e na saída do ar, que poder calmante que isso tem. Entra em contato com o corpo, sabe? Faz um pequeno movimento conjugado com a respiração e traz você para o aqui e agora, que a gente chama de presença. Essa presença, no início, é física, é presente fisicamente no seu corpo. Não é porque Aham. a gente acha que meditar é voar pelo espaço solto. Não, você medita atento ao que você está percebendo. Essa consciência corporal, essa presença no ser que é, não é o Aham. meu ser amplo, vazio, do espaço, da vida. Não, é o ser que nós somos, que nesse nível é coletivo, como diz o Jung, né? Aham. Então, quando você entra nesse espaço de silêncio, você respira, você entra no espaço de silêncio, você fica muito mais criativo. E aí, fechando a pergunta que você me fez, sim, eu começo a fazer poemas, eu diria, de um outro lugar, porque todo esse processo já foi automatizado, eu uso comigo para poder usar com o outro, evidente, então Sim. é de um outro lugar. E o que a gente descobriu quando a gente dava aula para professores na escola de extensão da UNB? O professor vivenciava isso e depois ele ia fazer com o aluno dele. E depois ele se encantava porque o texto como produto vinha muito melhor. Era um texto de uma outra qualidade, muito simples. Aham. O aluno acessou, e o jovem acessa isso rapidamente. Não tem Sim. tanta trava igual a gente tem, e ele acessa muito rápido, e aí o texto vem de um outro lugar. Mesmo que seja um texto dissertativo, argumentativo, para concurso, etc., você encontra a sua autenticidade. É a sua autenticidade que está dizendo o que você está dizendo. Que fantástico. Perfeito. Né? Paulo, é sempre muito gostoso conversar contigo, essas trocas de ideias que a gente faz, dá vontade de continuar conversando muito mais. E eu sei que você tem muito mais coisas para dizer, mas eu gostaria que agora você passasse para quem nos ouve os seus contatos, para que as pessoas possam te seguir e possam entrar em contato contigo de forma mais direta, né? Sim. Qual contato você gostaria de deixar? E nós vamos também colocar aqui embaixo do vídeo. Instagram. Instagram.com Nascentes Paulo. Parece autor Isso. de livro, né? Quando investe assim, parece autor de livro. O site eu tenho um carinho muito grande, é um site bilíngue, www.paposnascentes, tudo junto, minúscula, isso, já está aí, Aê. paposnascentes.com. E assim, Paulo, eu te agradeço muito, estou muito feliz com a sua participação aqui no Entre Pontos de Vista. Quero te agradecer por ter aceitado o convite e por ter trazido para a gente tantas palavras, tantos conhecimentos úteis e interessantes para todos nós que te ouvimos nesse momento. Muito obrigado. Bom, a minha alegria eu acho que ficou patente nas respostas, né? Com leveza, com tranquilidade. É um bate-papo realmente. E olha, Sim, é importantíssimo em terapia ou na vida da gente a gente se abrir para o diferencial vida, estar ligado à vida. Porque a gente, na civilização, etc., se afasta muito daquilo que é vida. E o que eu falei de respiração, contato com o próprio corpo, te traz para esse lugar. O melhor lugar do mundo é aqui e agora. depois dessas palavras, nada mais a dizer. Eu Perfeito agradeço para encerrar. muito. Muito obrigado, Paulo. Um grande abraço. Grande abraço.
E um abraço a todos que nos ouviram.